Que a paz e o amor de Deus permaneça com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ler uma passagem que fala sobre a majestade de Deus e sua soberania. Sai um pouco do nosso entendimento se você for pesquisar, se você for meditar na soberania de Deus. Quem é Deus? O que Ele faz? Então, o profeta Isaías descreve assim: pediria que todos os irmãos abrissem suas Bíblias para que nós pudéssemos acompanhar junto a palavra de Deus. É Isaías 40, do versículo 12 ao 31. Vamos prestar bem atenção nessa palavra. Essa palavra são perguntas e, ao mesmo tempo, resposta. Quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso e os outeiros em balança? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como gota de um balde, e como o pó moído das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeniníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para os holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele, e ele as considera menos do que nada, e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com que o compareis? O artífice funde a imagem, o ourives a cobre de ouro, e forja para ele cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou, ou não atestastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. E ele o que estende ele o que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem enraizado na terra o seu tronco, e já se secam quando ele sopra sobre eles. E um tufão os leva como a pragana. A quem, pois, me fareis semelhantes para que eu seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele a chama a todos pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças. E porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó,
e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É insondável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado. Esta é a majestade de Deus e a soberania de Deus. Eu paro de vez em quando para pensar, apoitado bem lá no meio dos rios, principalmente nossos rios aqui, Rio São Francisco, o Rio Grande, eu começo a meditar nas belezas e nas grandezas de Deus. O profeta que diz: quem mediu todas as águas com a concha de sua mão? E mediu aos céus a palmo e mediu o céu de uma a outra extremidade. Quem é? As nações são consideradas como um pingo que cai de um balde, como um grãozinho de poeira, um grãozinho de areia. Nós, de vez em quando, nós ouvimos falar de grandes potências. Olha, o mundo vai ser destruído pelas guerras, aquelas grandes potências. Na época que foi escrito aqui, na época de Isaías, do profeta Isaías, era muita guerras. E Deus está lá de cima, olhando. Naquela época, o profeta falou para aquele povo. E hoje nós falamos para a igreja de Cristo. A igreja que Jesus comprou com seu próprio sangue. Mudou hoje os nossos dias, daquela época? Os grandes homens, grandes potências, grandes poderosos. Como Deus considera? As nações são consideradas como um pingo que cai de um balde, ou como um grão de pó. Todas as nações, perante ele, são nada. Isso que diz a palavra de Deus. Ele as considera a menos que nada. É como um vácuo. Um vácuo não tem nada. Esta é a consideração de Deus. Com quem compararei a Deus? Ou que coisa semelhante compararei com Ele? O artífice funde uma imagem e o ourives cobre de ouro. Em outras passagens, disse que o homem comum, sem entendimento, vai lá no mato, corta uma árvore, um pedaço da árvore, ele põe no fogo para fazer a sua comida. O outro pedaço, ele faz um Deus para ele adorar. Esse é o homem que não conhece a Deus e está sem entendimento.
E não é pessoas ignorantes, não, meus amados irmãos. São pessoas cultas, pessoas estudadas, pessoas que estudam a palavra de Deus. Mas tem uma passagem bíblica que diz que Deus cega o entendimento daquele que não procura obedecer à palavra de Deus. O próprio Deus cega o seu entendimento. Veja bem o que diz aqui. O sacerdote idólatra escolhe um madeira boa, para não estragar, e contrata um artífice para construir uma imagem para ele adorar. Sabe, os irmãos, por que nós adoramos um Deus invisível? Porque esse Deus está dentro de nós. Esse Deus está na sua casa. Esse Deus está com você naquele tratamento que você faz com sua esposa, sua família. Esse é o Deus que nós adoramos. Não vemos, mas Ele revela através das nossas atitudes. Por que o mundo está do jeito que está? Nesse momento agora, tem alguém assassinando alguém. Tem alguém morrendo e sendo assassinado. Por que isso? É Deus que está lá? Não, porque é esse Deus de madeira, esse Deus que, construído pelas mãos humanas, é que está, ele não fala, ele não cobra. Lá em Salmos, disse assim, o homem faz um Deus para ele adorar. Ele tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Som nenhum lhe sai da garganta. Tem pés e não anda. O pior de tudo é isso. Torna-se semelhante a eles aqueles que fabricam e aqueles que confiam. Nós falamos isso com muita tristeza, porque nós, todos que aqui estão, e os que estão ouvindo online, tem alguém da família que ainda não conhece esse Deus verdadeiro, ainda não entregou a sua vida a esse Deus verdadeiro. E Deus não força, é espontâneo. Deus não quer boneco, Ele quer pessoas entendidas, pessoas que compreendem a sua palavra. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não tem sido anunciado desde o princípio. Desde o começo da humanidade, Deus tem anunciado o que Ele quer de cada um de nós. Ele é que está assentado sobre ao redor da terra. Os moradores são como gafanhotos. Olha como é que Deus considera os moradores da terra. São como os gafanhotos. Andam um para um lado, outro para o outro, e muitos sendo destruídos. Muitos. Nós sabemos. Por que muitas vezes as pessoas não entendem, não compreendem? Por que nós estamos usando máscara? Não compreende por que nós não recebemos, passamos 2 anos sem receber visitas e não fazemos visitas. As pessoas não compreendem, porque é mandamento. As leis também são mandamento de Deus. Fique tranquilo, fique quieto. É Ele quem reduz a nada os príncipes. Eu, de vez em quando, vejo aquela noticiazinha lá da Coreia,
aqueles pessoal, aqueles batalhão de gente, aquelas armas pesadas, e eu fico olhando. Esse povo, para Deus, são como os gafanhotos. A quem, pois, me compararei para que eu seja igual? Diz o Senhor. A quem, pois, eu vou me comparar para que eu seja igual? Diz o Senhor. Levantai os vossos olhos e vede. Dá uma olhadinha nos grandes montes, nas grandes montanhas. Deus considera como um pó. Quem criou estas coisas? Dá uma olhadinha para as estrelas. A palavra diz que Deus chama todas pelo seu nome. Conta uma a uma. Agora vem uma lembrancinha e um puxão de orelhas para todos nós. Por que, pois, dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Veja bem a cobrança dessas pessoas. Eles estão com o quê? Fazendo Deus de empregado. O meu direito está encoberto perante o Senhor. Que direitos? Nós temos mais é que nos render perante Deus e agradecer a sua misericórdia por todos nós. Veja bem o que ele disse. O meu caminho está encoberto ao Senhor. O caminho da humanidade, que estão igual o gafanhoto, realmente está encoberto. Mas o nosso não. O nosso está bem diante de nosso Deus. Não sabeis, não ouvis, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadigam? Faz forte os cansados e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Esse é o nosso Deus. Ele faz forte aquele que está cansado. E dá força àquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam. E os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobe como asas, como águia. Corre e não se cansa. Caminha e não se fadiga. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Olha que puxão de orelha para nós. Temos algum direito em reclamar de alguma coisa? Não. Então, os nossos direitos agora virou dever. Os nossos deveres é de agradecer dia após dia, momentos após momentos. Há poucos dias aqui numa pregação do nosso amado irmão Alexandre, ele falou uma coisa assim que passa despercebido e as pessoas entram no ouvido e saem no outro. E falou hoje, no outro dia, todo mundo já esqueceu. Ele falou uma coisa assim, que nós temos uma casa para morar, estejamos felizes, agradecidos, felizes. Tem um lugarzinho para esconder do sol, da chuva.
Mas passou de uma, já é problema. Já começa as pessoas reclamarem, já começa, isso, quer dizer, não vem de agradecer. Me lembro uma vez que a Karina falou comigo e disse assim, falou isso, fui receber um aluguelzinho lá, seu e do meu pai, e a pessoa está desempregada. Eu sei que todos os irmãos conhecem a Karina, do nosso amado irmão Sérgio, e ela recebeu que jeito? Aquele coração bondoso, aquele coração que Deus habita. Então ela disse assim, nós vamos ter que fazer uma cesta base, no vez de receber, ir lá, dar uma cesta base, porque ele está desempregado. Olha que maravilha. Então é isso que nós temos que crer e agir na nossa vida. Esse é o agir de Deus. Gratidão. Em vez de receber, doa. Não sei se vocês lembram quando o irmão disse, passou de uma casa já é demais. Não sei se alguém aqui ouviu. Então nós temos que pôr isso em prática. Nós viver vida agradecida. Amém? Pela graça e a bondade de Deus, estamos aqui num grupo bem bom. Espero que os irmãos online também estejam ouvindo e esteja atento nessa palavra, para que Jesus está para voltar. E nesses 2 últimos anos, ele já voltou para muita gente. Muito de nossos irmãos já foi recolhido. Então nós temos que manter na presença de Deus. Ele está para vir buscar a tua igreja. E aí nós vamos subir e vamos estar para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.